Então, boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus possa estar conosco nesses instantes. Algum tempo atrás, eu estava participando de um encontro de preparação para evangelizadores. Quando então, a trabalhadora que estava executando o curso, nos contou uma história real, uma história verdadeira, que na época me impactou muito, porque então meus filhos eram pequenos. E ela nos relatou a história de uma jovem de 17 anos, de uma família bem abastada financeiramente, que possuía tudo o que ela necessitava. Seus pais proporcionavam a ela tudo aquilo que ela queria, que ela necessitava. Muitas vezes atendendo a pedidos que nem imaginavam que ela quisesse, eles já estavam tentando adivinhar o que ela queria. Ela vivia então com seu pai, sua mãe e seu irmão de 17 anos. Um dia essa jovem desencarnou, aos 17 anos de idade, vítima de uma overdose. A comoção foi muito grande, as pessoas se sensibilizaram e todo mundo se questionava o que poderia levar uma jovem bonita, de uma família rica de bens materiais, a cometer esse ato. Passado algum tempo, esta jovem, o espírito dessa jovem se manifestou numa sessão mediúnica e relatou que realmente sua família lhe dava tudo o que ela precisava dos bens materiais, mas que esqueceram de apresentar a ela Jesus, que esqueceram de falar para ela de Deus. Falar de Deus para nossos filhos. Por que falar de Deus aos nossos filhos? O que falar para os nossos filhos? Quando falar de Deus para os nossos filhos? Para então nós respondermos essas perguntas, eu quero primeiro questionar. Qual o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Por que nós reencarnamos? Qual é a finalidade da reencarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? Se Deus nos possibilita, nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, algum objetivo deve ter. E no Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec questiona os espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles nos respondem. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, todos nós reencarnamos para nos melhorar, para evoluir, para crescer, para chegar à perfeição. Mas Deus nos proporciona, nos dá essa nova oportunidade, mas também nos dota, nos mune de recurso para que a gente possa atingir esses objetivos. Então, vamos ver alguns. Preparação no mundo espiritual. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós nos preparamos para reencarnar. Nós estudamos, nós trabalhamos para nos prepararmos para a reencarnação. Nós temos um planejamento reencarnatório. Quando nós estamos prontos para reencarnar, quando nós estamos preparados para reencarnar, nós então fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Amigos espirituais nos ajudam, nos auxiliam, nos sugerem quais as melhores experiências que nós precisamos passar. Então, eles nos sugerem o tipo do corpo físico, o gênero que nós deveremos reencarnar, ou no gênero masculino ou feminino, mas sempre de acordo com as nossas atividades, com as nossas necessidades. Também nos auxiliam na escolha da nossa família, na escolha dos nossos pais.
Então, a família é a primeira escola do espírito. É um laboratório de aprendizado, onde nós reencarnamos com espíritos para crescer, para evoluir, para apertarmos os laços de amor, de afeto, de reajustes. E muitos de nós, muitos pais, recebem os filhos, né? Espíritos que nos são confiados por Deus para que nós auxiliemos eles no êxito da sua encarnação, para que também eles cheguem à perfeição. No Livro dos Espíritos, na questão 582, os Espíritos, respondendo à indagação de Allan Kardec, pode-se considerar como missão a paternidade? É uma missão a paternidade? Os Espíritos nos respondem que é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, o que torna propício a todas as impressões. Então, a paternidade é sim uma missão, mas antes de tudo é um dever. Mas que dever é esse? Que dever nós temos para com esses espíritos? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, Santo Agostinho nos diz, completando: compreendei que quando produzires um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos os vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão a que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então, a nossa grande missão, o nosso grande dever com os nossos filhos, com essas almas, é aproximar eles de Deus. E como nós podemos fazer isso? De que forma nós podemos fazer isso? No livro Educação é a Luz do Espiritismo, de Lidiano Barreto de Menezes, ele nos diz que a tarefa dos pais na missão da paternidade responsável é colocar os filhos no caminho em que devem seguir para que se tornem homens de bem. Então, a nossa missão é proporcionar aos nossos filhos que eles se tornem homens de bem. Mas o que seria homens de bem? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, no capítulo 17, que fala de sede perfeitos, tem um item que fala sobre homens de bem. Dependendo do evangelho, dependendo do tamanho da letra, tem uns evangelhos que são 3 páginas esse item, outros com as letras maiores são 2 páginas, que eu recomendo para todos nós lermos. É um capítulo muito lindo, com um roteiro, para todos nós nos tornarmos cada vez homens de bem. E eu selecionei alguns itens, porque como é muito grande, é muito extenso esse item, eu selecionei algumas orientações dos espíritos. Que eles dizem assim, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Não alimenta ódio e, a exemplo de Jesus, perdoa. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente.
E aí segue, tem mais sugestões. Daí nós podemos pensar assim: como que nós podemos auxiliar nossos filhos a desenvolver todas essas virtudes? Será que eu consigo? Será que eu tenho competência? Nós sabemos que sim, né? Se Deus nos confiou essas almas, Ele nos dotou de recursos para que a gente possa auxiliar esses espíritos, né? Mas no finalzinho do capítulo, o último parágrafo, os espíritos nos colocam assim também: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Que caminho será esse? Que nos auxilia a nos tornarmos homens de bem e que possamos auxiliar os nossos filhos para que se tornem homens de bem. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, que veio à Terra para nos ensinar a amar, exemplificando e vivenciando o Evangelho do Pai. Então, se nós quisermos um caminho seguro para os nossos filhos, nós precisamos apresentar Jesus a eles. Nós precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus e proporcionar a eles que também conheçam esses ensinamentos. Quando que nós devemos começar a falar de Deus para os filhos? Quando pensamos em colocar a criança em contato com o Evangelho de Jesus, devemos estimular que isso seja feito na mais tenra idade. Quanto antes nós começarmos a falar de Deus, a falarmos de Jesus para os nossos filhos, melhor. Nós sabemos que quando dentro do ventre da mãe, nós já podemos estar conversando, evangelizando nossos filhos. Não percamos tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos de vida aqui na Terra. Nós não sabemos quanto tempo esses espíritos que foram confiados a nós ficarão conosco. E se eu disser assim: não, eu vou deixar para que meu filho escolha uma religião, uma religiosidade, que procure essa ou aquela denominação religiosa quando ele for adulto, quando ele for maior. E se essa criança veio com um projeto de vida curto e não tem tempo de conhecer Jesus, de conhecer as verdades espirituais? Então, quanto antes nós iniciarmos o processo de evangelização dos nossos filhos, melhor. Independente de credo, de religião. Mas enquanto nossos filhos são pequenos, nós temos a responsabilidade com eles. E aquela religião que eu abracei é aquela que serve para o meu filho. Aquilo que eu acredito serve para o meu filho. Depois, futuramente, quando adultos, se eles quiserem seguir outra religião, daí eles já têm a capacidade, né, de fazer essas escolhas. Mas enquanto pequenos, a responsabilidade é dos pais. O que falar de Deus aos nossos filhos? O que nós devemos dizer para Deus, aos filhos de Deus? Que Deus é nosso Pai. Que Deus criou a tudo e a todos. Mostrar um Deus bom e justo, que nos criou para o bem, que não tem eleitos nem preferidos,
que criou a todos com as mesmas condições, que nos criou para o bem. Todos nós fomos criados para o bem. Todos nós fomos criados para vencer. Todos nós fomos dotados de recursos para que nós possamos vencer e chegar à perfeição. Um Deus que não nos castiga. Um Deus que não nos pune. Um Deus que nos educa. Isso é muito importante. Quantos talvez de nós fomos criados com medo de Deus, temendo a Deus? Nós não devemos temer a Deus. Nós devemos amar a Deus, respeitar a Deus, conhecer as suas leis. Um Deus presente em nossa vida. Não um Deus distante, mas um Deus presente. Presente em nós, nas nossas relações, na nossa família. Algumas dicas, então, algumas sugestões de como nós podemos apresentar, falar sobre Deus, falar sobre Jesus para os nossos filhos. Contando histórias. Todos nós sabemos que as crianças gostam muito de história. E até nós adultos, né, gostamos de histórias. Então, imagine as crianças. E a história é um poderoso recurso pedagógico que nós podemos nos munir para instruir, para educar, desde cedo as crianças. E isso vai ficando gravado no psiquismo da criança, né? Então, a história, nós podemos compartilhar sentimentos, trocar ideias, né? E isso vai ficando registrado na criança. Através da música. Uma coisa lúdica que toda criança gosta. Vamos nos utilizar de músicas edificantes, de músicas com letras, com mensagens que auxiliem as nossas crianças, os nossos filhos ao aprendizado. Vamos cuidar o que eles estão ouvindo, o que eles estão cantando. Nós, na evangelização, usamos muito o recurso da música para falar sobre Deus, sobre a criação, sobre Jesus, sobre valores, sobre compartilhar, sobre trocas. E a criança vai aprendendo também através da música. Ensinando nossos filhos a fazer preces antes de dormir, antes das refeições, ao acordar. Ensinando os nossos filhos a agradecer, a ser grato pelo que tem. Pedir, se for necessário, sim, explicando sempre que se quando as coisas não acontecem como nós queremos, talvez aquilo não é necessário para nós. Que Deus não atende às nossas vontades, mas às nossas necessidades. E muitas vezes nós não sabemos o que é realmente necessário para nós. Realizando o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um poderoso recurso de estreitamento de laços familiares. O que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é um momento em que a família se reúne para fazer o estudo do Evangelho, para fazer suas preces, suas orações, suas vibrações. Também no Evangelho no lar nós podemos utilizar o recurso da história, né? Quando se tem filhos, crianças pequenas, em vez de ler uma leitura do Evangelho, podemos ler uma historinha com eles, e nós temos uma bibliografia muito rica. Só das bibliografias espíritas nós temos o Universo Infantil, nós temos o Conte Mais, temos vários outros livros com histórias de cunho evangélico, de cunho edificante, para nós utilizarmos com os filhos, trazendo para a evangelização. Trazendo para a evangelização. Esses dias uma mãe nos relatou que a sua filha de então 7 anos na escola, surgiu um assunto e um coleguinha falou em fantasma. E ela disse para os coleguinhas que fantasmas não existem. Que fantasmas são os espíritos das pessoas que desencarnam. E a professora achou aquilo assim, nossa, mas
né? Da onde que ela está falando isso? Só pode que ela vai na casa espírita, pensou a prof. Quando terminou a aula, que a mãe foi buscar a menina, a professora perguntou, ela vai na evangelização? Daí a mãe disse, vai sim, por quê? E ela relatou o diálogo que tinha acontecido em sala e o que ela tinha falado para os colegas. E a mãe veio e nos disse assim, o crédito dela estar falando de espíritos é das evangelizadoras. E nós perguntamos por quê? Assim, porque nossa casa, eles são espíritos, os pais são espíritas, as meninas vêm desde o maternal na evangelização. Ela disse, nós falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos dos ensinamentos de Jesus, mas essa questão do mundo espiritual e de espírito, a gente não conversa ainda com elas. Então, este aprendizado é da casa espírita. E uma outra situação também importante assim de relatar para os pais, de ver a importância, né, da evangelização desde pequenininho. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, uma criança começou a frequentar a evangelização aqui na casa. Nós iniciamos a evangelização em março. E ele veio para casa em maio. Nós encerramos sempre a evangelização no último sábado de novembro. E o menino frequentou, então, a evangelização de maio a novembro. Em dezembro, essa criança desencarnou. Algum tempo depois, também numa sessão mediúnica, esse espírito se manifestou, agradecendo e dizendo o quanto foi importante para ele esse aprendizado, o quanto isso lhe auxiliou na adaptação do mundo espiritual. Isso mesmo. Então vejam a importância da evangelização. Vivendo o evangelho. É muito importante que nós, pais, vivemos aquilo que nós estamos falando para os nossos filhos. O exemplo. O exemplo é muito importante. No livro Luz no Lar, Chico Xavier, através do irmão X, nos diz que em cada cidade do mundo pode haver um Pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Ele está falando aqui de sentimento. Nós precisamos auxiliar os nossos filhos na educação dos sentimentos. Todos nós, seres humanos, possuímos sentimentos. Sentimentos nobres, sentimentos muitas vezes ainda que precisam ser lapidados. E assim é com nossos filhos. Nós precisamos ensinar, conduzir a eles a educar esses sentimentos. Charles Wells, não sei se assim se pronuncia esse nome, mas enfim, o pensamento dele é um pensamento muito rico, nos diz assim, a escola, e aqui nós podemos pensar não só a escola em termos intelectual, mas a sociedade, o mundo fora do nosso lar, ensina as crianças a ler, mas o ambiente do lar deve ensinar o que ler. A escola pode ensiná-los como pensar, mas o lar, os pais, deve ensiná-las em que acreditar. Nós não temos exclusividade na educação dos nossos filhos, né? Nós temos os nossos filhos, criamos os nossos filhos, mas eles vivenciam em vários lugares que não só o nosso lar, né? Eles participam numa sociedade. E muitas vezes eles vêm com conceitos, com situações, com experiências lá de fora, que nós precisamos auxiliar eles a fazer o crivo, a passar a peneira. Isso é certo? Isso é errado? O que Jesus faria nessa situação? O coração, no livro Crestomania da Imortalidade, Francisco Spinelli, através da psicografia de Divaldo Franco, nos diz:
O coração da criança é solo a cultivar, eivado de dificuldades. Arroteemos o terreno à nossa disposição, adubemo-lo e atiremos nele as sementes do Evangelho. Jesus fará o resto. Nós que preparamos o solo dos nossos filhos. Como que nós estamos adubando? Como que nós estamos preparando esse solo, esses filhos para receber a boa semente, para receber a semente do Evangelho? Agora eu gostaria, assim, para nós ir finalizando, e uma coisa importante que eu lembrei de colocar para vocês. Não interessa a idade que os nossos filhos estão hoje. Se é criança, se é jovem, se é adolescente, se é adulto. Sempre é tempo de começar, de recomeçar. Então não pensemos assim, nossa, meu filho agora já está com tal idade e eu nunca proporcionei a ele. Nós não estamos aqui, né, para julgar, nem para culpar. Tanto que Santo Agostinho continua lá quando ele nos diz, né, que é o nosso dever, nossa missão de apresentar Deus, de aproximar essas almas de Deus. Ele nos coloca uma coisa muito importante para nós pais, que muitas vezes carregamos culpas do que fizemos, do que não fizemos, mas a culpa não constrói nada. Santo Agostinho nos diz assim, que nós temos que fazer o melhor que nós podemos, dar o melhor de nós. Que nós possamos ter a nossa consciência tranquila de que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Mas se, mesmo com o bom exemplo dos pais, mesmo com o bom encaminhamento dos pais, esse filho optar, enfim, por outros caminhos, que a gente possa ficar com a consciência tranquila, sem culpas. Porque cada um tem a sua caminhada, né? Nós somos livres para escolher o nosso caminho. Só que nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos. Então, assim que a gente possa ficar bem tranquilo com relação a isso, né? Se nós fizemos tudo que estava à nossa disposição, que a gente tenha a consciência tranquila, certo? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês pensassem nos filhos de vocês, independente da idade. Se quiserem fechar os olhos, ou se quiserem, enfim, cada um como se sentir melhor. Pensem nos filhos de vocês, nesse instante. Súplica da criança. Senhor, disseram os homens que me queriam tanto, mas, ao atingir-lhes a casa, não dialogaram comigo segundo as minhas necessidades. Quase todos me ofereceram um berço enfeitado, mas poucos me deram o coração. Afirmam que devo procurar a felicidade. Entretanto, não sei como fazer isso, se os vejo a quase todos sofrendo e rebelando-se por não aceitarem as disciplinas da vida. Escuto-lhe as lições de paz, contudo, acompanho-lhes as rixas em vista de estarem sempre exigindo o maior quinhão de recursos da terra. Recomendo-me buscar alegria, mas muitas vezes observo que está misturado de lágrimas o leite que me estendem. Erguem palácios para mim. No entanto, entre as paredes dessas mansões coloridas e belas, renovam a cada dia reclamações e queixas que não sei compreender nem registrar. Explicam que preciso praticar o perdão e, ao mesmo tempo, muitos me mostram como exercitar a vingança. Senhor, que será de mim nesse grande mundo que construístes entre as estrelas, sempre adornado de flores e aquecido de sol, se os homens me abandonarem? Fazei que eles reconheçam que dependo deles como o fruto depende da árvore. E tanto quando seja possível, diz-lhe, Senhor, que terei comigo apenas o que me derem e que posso ser, enquanto estiver aqui,
unicamente o que eles são. Essa mensagem, então, está no livro Antologia da Criança, que foi psicografada por Chico Xavier, do Espírito Meimei. Então, que possamos abrir as portas do nosso coração, abrir as portas do nosso lar, deixando que Jesus entre em nossas vidas. Que seja o seu exemplo um roteiro seguro para as nossas vidas. E que possamos, com muita tranquilidade, com muita segurança, exercer o nosso dever para com nossos filhos, de aproximar essas almas de Deus. Muito obrigado.